Capítulo 40. Taylor. Eu acordei seminua numa cama. Parte de mim rezava para que eu não tivesse feito nada do que eu estava imaginando que eu tinha feito. Mas a julgar pela minha perna enfaixada, pelo pano com cheiro de ervas dentro da bandagem e que tinha agora uma longa costura passando por ela, como se fosse um bordadinho feito por mãos pequenas, decido parar para juntar os fatores do que tinha acontecido. Não, aqueles não eram momentos propensos para uma transa. Não, aquilo não era o que parecia. Eu, pelo jeito, tive um sonho, ou talvez um delírio, mas quando eu percebo tudo ao meu redor estava caótico. O clima estava caótico. Eu ouvia os sons de tiro vindo da copa da árvore e os gritos que ecoavam dentro da minha cabeça me deixavam com uma pressão avassaladora dentro dela. Eu soube agora que a invasão estava acontecendo. Por quanto tempo eu tinha ficado apagada? Perguntei-me, me levantando calmamente da cama, e sinto um choque percorrer a minha perna. Com um ardor, as faixas, agora em tom de verde e levemente avermelhados pelo meu sangue, desejei muito poder tomar um banho, pois tinha um cheiro de sal. Tento encontrar algo para vestir. Naquele momento, queria muito usar o banheiro, mas nem mesmo isso eu sabia se aquele lugar poderia portar um banheiro, ou se ao menos era igual uma prisão. Eu sabia que na planta que tinham me mostrado havia um, mas não com detalhes eu sabia onde ficava cada uma das coisas, pois os cômodos eram separados. Eu visto a primeira roupa que eu encontrei dentro daquela oca de madeira que havia ali empilhado algumas camisolas brancas e longas, somente para eu não ficar seminua. Quando eu reparo nos barulhos de tiros que tinham se cessado do lado de fora, eu começo a subir para a parte de cima do forte, e pela primeira vez eu conseguia perceber e ter uma ideia de onde eu estava me escondendo no meio daquela floresta do desespero. E finalmente ela tinha se tornado boa para mim. Precisava admitir isso. Agora, olhando para aquela floresta completamente obediente a Black, uma pequena vontade de bater nele me surgia, mesmo que pela segunda vez que adentrava naquela maldição, eu me lembrava de como fora entrar nela e como ela tentou me comer da primeira vez. Mas olhando agora para aquela quantia de corpos de anjos e demônios fincados em espeto, ou até mesmo caídos sobre o chão, sendo devorados pela floresta lentamente, eu agora entendia. Aquela floresta estava me protegendo tanto quanto Black. E isso me fez amar aquelas árvores. Pois eu não conseguia ouvir as raízes se movendo, diferente da última vez, para começar a comer os corpos, ou então entender que tudo ao meu redor estava completamente sem vida, exceto por Black e eu. As árvores que se juntavam e formavam uma espécie de redemoinho ao nosso redor, fazendo com que, dependendo da maneira em que Black mirasse e atirasse nas árvores, elas simplesmente abriam o caminho para a bala. Black estava ali nas copas das árvores, segurando um rifle de longa distância, usando a mesma roupa que eu tinha visto ele usando quando me buscou na biblioteca das anciãs. Porém, as suas mãos estavam sujas de sangue seco embaixo das unhas, e os tons diferentes de dourado, negro e roxo, a julgar pela quantidade de feridas que ele aparentava. Creio que, creio que o negro que estava manchado em parte de sua blusa e sua roupa eram meus. Não tinha ideia de quanto tempo tinha se passado, mas pelo jeito Black tinha cumprido a promessa que prometera aos meus pais. Como você está indo? Eu pergunto para Black, que dá um pulo assim que eu falo isso. Ele saca uma arma de dentro de um bolso de uma calça larga e aponta para mim, pronto para atirar. Eu me assusto e ele abaixa a arma quando vê que sou eu. Olheiras fundas estavam ali em seus olhos e tinha rastros de sangue vermelho manchando-os. Por favor, volte para dentro. As coisas aqui não estão fáceis. Já desço. Eu somente queria agradecer a você pelo jeito que fez o curativo em minha perna. Muito obrigado. De nada, ele diz friamente. Agora volte. Hein? Aconteceu alguma coisa? Há quanto tempo nós estamos aqui? 3 dias, diz ele olhando para mim.
3 dias de merda que eu nem sequer consigo fechar os meus olhos. Quando ele se vira para mim, vejo que ele estava completamente cansado. Quando ele desvia de mim, vejo que ele estava completamente cansado. Creio que Black não teve muito tempo para dormir, ou sequer até mesmo para descansar. O pior é que não tínhamos ideia de fato quando ele poderia repousar, quanto tempo iria durar este eclipse. Ninguém tinha me dado esta informação. Sempre via que nos filmes de guerra existia duas opções, algo que era dormir era extremamente importante. Durma se puder. Black precisava de pelo menos 5 minutos de sono. Durma, você não sabe quando você vai poder. Porém, Black parecia nem sequer piscar. A vermelhidão que estava ali impregnada em seus olhos estava tão nítida que até mesmo a forma em que sua mão tremia quando segurava a arma me assustava. Quantos você já matou? Pergunto e ele se vira. Comeu alguma coisa? Ao menos você dormiu? Volte para dentro, Taylor! Ele então fala alto. Não vou voltar. Você parece que acabou de enfrentar um urso e está completamente machucado. Você tem sangue em suas mãos e até mesmo está completamente imundo. Por quê? Por que você não está comendo? Ele então me responde a pergunta com outra pergunta, como se aquilo fizesse algum sentido para mim. Porque você tem alguma noção de como a sua vitalidade é importante para esta terra? Por eu então me lembro de Jane ter falado em relação a Deus querer todos nessa terra mortos, e eu decido mudar o assunto que clamava por ajuda. Meus ancestrais, Black, você está muito irritado porque não descansa um pouco. Eu tento me aproximar dele e tocar em seu ombro. Descansar? Ele então solta um resmungo. Tem noção de que isso não é uma opção para mim? Eu estou aqui há tanto tempo que eu nem sequer consigo mais contar as horas. Mas sim, eu faço isso porque você precisa estar bem. Agora volte lá para baixo e descanse por mim, princesa. Pare de agir como uma criança, eu digo com raiva, começando a passar. Ele estava começando a passar dos limites. Agora você está preocupado comigo. Então ele diz de um jeito debochado. E quando eu de fato precisava que você se preocupasse ao menos um pouco comigo, você, você nem sequer ligava para mim, acenava e ia embora, como todos os outros sempre fizeram comigo. Black, o que está acontecendo com você? Me diga, por favor. Eu começo a chegar perto dele e tento tocá-lo, mas ao mesmo tempo tentando entender os sentimentos dele. Aquela era uma atitude enraizada. Ele estava segurando aquilo dentro dele por muito tempo e simplesmente o meu aparecer em sua frente foi o estopim que ele precisava. Pensei que eu poderia usar o que as anciãs me ensinaram para tentar decifrar o que ele sentia, mas ele apenas bate no meu braço e foge do meu toque. Nem tente! Eu sei muito bem o que você quer fazer agora. Se você quer saber o que eu sinto, basta me perguntar. Eu estou puto com você. E por que você está assim? Por que está bravo comigo? Eu digo, tentando manter um tom neutro. Eu não entendo por que você está se sentindo de tal forma. Por isso eu quero saber. Volta lá para dentro. Agora, você não precisa entender nada. Você, você tem que me explicar. Você não está bem. Se não está bem, não pode me proteger. Não consigo viver quando eu estou perto de você. Você entendeu isso? Ele então coloca a mão na cabeça e pressiona ela com força, começando a puxar os fios de seu cabelo escuro. Eu não consigo tirar você da merda da minha cabeça. Eu quero o tempo todo que você esteja ao meu lado. Eu quero que você me deseje ao seu lado. Você entende esta merda? Ele diz alto. Eu quero estar alto com você nos lugares mais estranhos. Eu quero estar com você quando você precisar de mim. Mas você sempre me trata como se eu fosse um completo merda. Você nem sequer consegue entender o que todos nós estamos fazendo por você. Eu nem sequer mereço estar vivo agora. Eu respiro fundo,
Eu não acreditava que ele estava querendo ter uma DR no meio de uma guerra. O que a falta de sono não fazia? Ele precisava se acalmar, pois alguma coisa ruim iria acontecer se ele não fizesse isso. Eu então dou um passo para trás, representando que entenderia seu espaço, mas ao mesmo tempo não entendia se ele queria que eu ficasse perto dele e o protegesse, ou que ficasse longe dele e me protegesse. Afinal, agora a vida de todos do meu reino estavam em risco. Este jogo tem que ser jogado por dois. Então vamos lá. Você, assim como todos os outros, me trata como se eu fosse estúpido. E eu não sou. Eu estou aqui há mais de 3 dias e meio. 2 noites completas, sem piscar um olho. Eu tive que dar sangue a fadas, cortar asas de demônio, comer como se fosse um pássaro para te alimentar. Tudo isso por uma pessoa que nem sequer um dia me disse obrigado por estar ao seu lado. Black, por favor, não me venha com Black. A voz dele se afina quando diz meu nome. Ele estava prestes a explodir de ódio. Eu não consigo mais aguentar este fardo. Não consigo. Por favor, tente se acalmar. Acalmar é o meu caralho. Eu não consigo nem sequer olhar para você sem sentir que o meu coração vai sair pela merda da minha boca. E eu posso saber do porquê disso. Eu achei que você fosse a senhorita fodástica princesa que chegou aqui sabendo como matar cada um de nós. Eu achei que já saberia o motivo, você que trepou comigo por motivo nenhum. Você que me usou, você que estava lá quando eu precisava, mas ao mesmo tempo nunca percebeu qualquer mísero maldito sentimento que eu carreguei por você perante séculos. Eu então digo para você, sua idiota, eu amo você. Ele aponta para si com muito ódio. Eu amo você. E isso me assusta pra caralho. Isso. Então os seus olhos se enchem de lágrimas. A expressão de Black se torna um choque. E ele repara nas palavras que tinha dito. Seus olhos ficaram completamente abertos de um modo que eu nunca tinha sequer notado. Ele ia me falar algo muito além do que saía de sua boca, muito mais das palavras ríspidas agora jogadas contra mim. Porém, quando eu vi, já era tarde demais. Seu olhar foi ao longe do meu e ele tenta pegar um rifle para atirar um anjo que se aproximava rapidamente de nós, mas a velocidade do ser era realmente divina, pois era somente questão de tempo antes dele se enfiar em minha frente. Quando eu vejo um anjo lançou em nossa direção uma grande lança de 2 pontas. Black, então, ainda com lágrimas nos olhos que escorriam pelas suas bochechas, seu olhar cheio de luz e esperança agora foi virado para mim. E então ele caiu em meus braços, completamente sem vida. Seus olhos corambar foram perdendo a cor e ficando brancos, como se ele estivesse se entregando a algo que há muito tempo desejava. O pânico começou a percorrer o meu corpo e então eu o pego em meus braços. Ele estava ali prestes a cair, então eu conseguia sentir agora cada sentimento que Black tinha soltado perante mim. Por conta que eu havia o tocado e por conta daquela maldita sinergia, a tinta que tinha em meu pulso começa a sumir em uma dor árdua, como se passasse sal naquela ferida aberta. Cada uma das angústias que ele parecia estar carregando do amor sufocante, mas ainda assim de uma confusão extremamente nítida que passou perante toda a sua vida. Seus olhos estavam ali, juntos com os meus, como se fosse um filme. A sua vida passou em minha frente. Eu via todas as coisas que ele passou ao longo de sua existência, 80 anos de puro sofrimento, e aquilo me atormentou. Eu gritei de dor. Parecia que tudo em mim queria destruir qualquer coisa que estivesse em meu caminho. Eu me sentia em combustão, eu tremia de medo. Eu peguei e apertei Black em meus braços, sentindo aqueles ossos frágeis, a pele extremamente áspera e ao mesmo tempo cheia de pelos perante meus dedos. Eu então chamei seu nome, sentia o ar ao meu redor começar a faltar,
mas ao mesmo tempo sentia toda a terra que estava perante o chão. Eu então senti como se fosse a pura magia negra. Eu me sentia a própria terra, e eu era tudo o que tinha nela. Eu então senti a destruição que existia na floresta do desespero. Eu não conseguia entender de onde estava vindo toda aquela raiva. Até mesmo com o perfeito trabalho que os artesãos tinham feito, começa a se esvair em pequenos grãos de poeira, e a floresta então fica calada. Os espetos, então, somem e se tornam parte de mim quando meu corpo começa a os absorvê-los. Estava ali agora, sentada no chão, com a camisola completamente suja, com Black semi-morto em meus braços. Como eu deixei as coisas chegarem naquele nível, aquilo era tudo culpa minha, minha e somente minha. Estava ali agora, ele, fechando os seus olhos e morrendo em meus braços, dentro daquela maldita floresta que um dia ele tanto protegeu. Os anjos, o anjo que lançou a lança diretamente nele e acertou o seu coração, agora estava vindo em minha direção, mas o meu ódio era tanto que eu não conseguia nem sequer ouvir os meus próprios gritos. Somente sabia que eles estavam ali, pois eu sentia uma dor em minha garganta. Uma chama que estava crescendo dentro do meu peito começa a se espalhar por todo o meu corpo, por todo o meu ser, alma, mente e alma. Alma, mente e corpo. Eu coloco Black no chão calmamente, com a lança ainda fincada dentro dele, antes de puxá-la e então lançar-me em direção àquele anjo e vingar o ser que eu amava. As árvores saem do chão usando as suas raízes para se erguerem todas juntas e segurarem os braços e pernas daquele angélico que estava ali. Agora preso, eu então vou em direção ao ser e uso as minhas próprias mãos para atravessar o seu peito e retirar a gema de vida que um dia ele possuiu. Eu as esmago com as mãos e o anjo grita com dor. Então eu disse a ele enquanto morria: sinta a dor que eu sinto agora. E eu via tudo passando pelo ar, como se então eu tivesse visto a vida daquele anjo, toda a eternidade de que um dia ele passou. Eu pego a espada em que ele carregava e eu enfiei em seu peito. Eu arranco as suas asas e forço com que a lâmina percorra do começo ao fim de cada uma das divisórias de seu corpo. E agora ele era duas extremidades. O sangue de anjo cobria meu rosto e minhas mãos brilhavam, juntamente com o coração da terra que agora eu carregava e me consumia. Eu olho para trás, sentindo as lágrimas quentes escorrendo pelo meu rosto, e vou voando em direção ao campo de batalha que eu sabia existir, que me guiava perante um fio de prata que parecia que somente eu via. Surpreendentemente, passando pelos obstáculos à minha frente com uma precisão apurada. Eu via os anjos e os demônios que vinham ali, que me viam e vinham em minha direção, mas com fáceis movimentos de mãos eu os eclodia. Os corpos caíam mortos e até mesmo onde meu povo agora lutava ardentemente para a minha proteção. Os seres de Priembe que estavam ali no final da linha cuidando dos feridos olharam para mim e veem o meu estado e tudo que eu estava ali fazendo. Eles simplesmente começam a se ajoelhar e até mesmo os outros que estavam perto começam a me olhar e se ajoelhar em reverência. Conforme assim eles vão fazendo, até mesmo Nádia e meu pai caem aos chãos em lamentações, como se aquilo fosse muito além de suas compreensões, pois eles não entendiam direito o que estavam acontecendo. Eles, assim como Black, estavam cansados de tanto lutar. Existiam poucos guerreiros, mas muitos corpos ao chão, tanto de anjos, demônios como valquírias e até mesmo animais de rochas. Eu vou voando com ódio perante os céus, e agora vendo como o campo de batalha ao alto e o exército de Nádia parecia agora pequenas formigas em pé,
Novamente lutando sem mais nem menos se importar com o descanso, elas mantinham-se firmes no lugar, somente esperando as deixas para os ataques planejados de Nádia. Os demônios, assim que me avistaram, urraram para alertar os seus semelhantes, e os anjos, que se armaram novamente, mudaram a rota de ataque. E todos foram em meu encontro, nas nuvens, mas as terras obedeciam a mim. Eu então chamo os mortos que carregavam entre o reino da terra, céu e inferno, e o meu povo, finalmente. Eu ordeno então que a terra segure o meu povo, fixada nela, não os deixando sair do lugar. Fixando as criaturas então, que eram agora o meu lar dentro de seus peitos. As criaturas que começam a sair de dentro dos solos, entre a vida e a morte, prendem todos os seres no chão, as suas formas de ossos. Os seres perante entre os mundos. Nádia e meu pai olhavam para mim do alto, presos ali. Eu consigo então ouvir Nádia gritando meu nome, quando eu mergulho dentro da terra, me fundindo e me tornando ela. Eu então começo a perceber toda a vida e a morte de todos os seres que já ousaram enfrentar e até mesmo que estavam ali. Eu sinto os anjos que tinham morrido, os demônios que tinham pingado seus sangues impuros nas minhas terras, onde todos os seres ousaram enfrentar aqueles que não deveriam. Com aquele vínculo disciplina, se comecei a me dissipar toda aquela ira que eu agora sentia. Tudo que me sufocava, toda a magia de Anlinsley eu deixei sair de dentro de mim. Conseguia sentir, conseguia sentir todo o meu ser dilatando brutalmente cada vez que eu sentia o gosto dos seres que eu ia consumindo conforme iam morrendo dentro da terra ali presos. O sangue na minha boca sentia o poder que me sentia o gosto de seus poderes, e eu simplesmente os deixava fluir perante mim, e então ser levados novamente à terra, lembrando de tudo que eles haviam feito por mim, lembrando de cada um dos sacrifícios, lembrando de cada ordem que um dia eles fizeram pensando em mim. Então eu os honrei, assim como um dia eles me honraram. Todos aqueles que estavam ali pertenciam a mim e eu pertencia a eles, e muitos deles nem sequer sabiam quem eu era. Por isso, eu então comecei a devorar cada uma das gemas de alma, de anjo e até mesmo as gemas infernais. Por eles e por Black, pelo aquele garoto estúpido. Eu só parei quando todo o coração tinha voltado para dentro do meu corpo, me fazendo reluzir completamente novamente. Cada criatura agora, enfim, morta, com pequenos estalares de magia. Vejo que o rastro que eu havia deixado ali naquela mata, naquele chão de petricida, quando eu saí de dentro da terra, flutuando perante todos os seres ainda agora, ainda presos no chão. Com o erguer de mãos, eu faço todos os ossos dos seres que eu tinha matado saírem de dentro da terra e caiam sobre os pés daqueles que lutaram por mim. Pelo Nádia, então, ela me sorri, orgulhosa, e meu pai fica ainda mais esperançoso com o que via. Eu olho para cima e vejo o portal perante onde os anjos saíam e uma hierarquia estava pronta para descer. Eu vou voando em direção a ele, levando atrás de mim os ossos de cada um dos anjos que matei. Eu iria jogá-los dentro daquele portal do céu como sinal de que nunca mais deveriam invadir as minhas terras. Quando então eu chego no paraíso, eu encontro o antigo lar de minha mãe, os eternos campos de alecrim e mirra. Jogo todos os ossos nos campos belos e agora que começaram a morrer perante a minha presença. Eu não sentia dor nenhuma por estar ali. A minha parte anjo me protegia, mas a demônio parecia gritar dentro do meu coração. Que logo os ossos começaram a ser absorvidos pela terra ali florida e perfumada. Os ossos dos guerreiros, que nunca mais vão adentrar a minha terra. Eu estou prestes a dar a meia volta quando uma voz que eu conhecia muito bem surge e eu olho para trás. E eu vejo ali Black vestido com roupas brancas e soltas. Mas eu tinha certeza que não era ele. Olá, princesa das terras de ninguém. No exato momento em que ele diz aquilo, eu compreendi.
Não era de fato Black, era outro ser, um ser mais poderoso do que qualquer outro que um dia já existiu. Ele era o Criador, era aquele que fez toda a matéria do universo. O Senhor não tem mesmo uma forma, digo com raiva. Então por que ousou usar a dele? Se eu sou o amor, pequena criança, eu uso a forma de quem você ama. Então, Deus começa a mudar as suas diversas formas em minha frente, passando por Nadia, Jane, meu pai, por Stephanie e até mesmo Paul. Eu faço uma reverência perante Deus. Digo-lhe calmamente, pois não conseguia mais sentir a minha ira. Parecia que ele acalmara toda a dor que eu agora carreguei. E então joguei em seus pés. Inclusive, a minha forma divina e incandescente já tinha sumido àquela altura. Você não precisa se curvar perante mim, diz ele colocando as suas mãos em minhas costas. Você não precisa se curvar perante mim, diz ele colocando as mãos em minhas costas. Ele se senta e fica cara a cara comigo. E eu consigo então agora olhar dentro dos olhos do próprio Criador. E eu sinto todo o universo dentro dele. Sinto-me que faço parte dele e ao mesmo tempo sou única. De formas tão misteriosas, as minhas ações são os seres desta dimensão, ou até mesmo de qualquer outro mundo. E com a sua, princesa, não se difere. A dimensão hoje nomeada por meus filhos nunca foi um erro. Ele leva a mão até o meu ombro e então completa. Esse reino tão estranho, sem controle, cheio de magia selvagem, ele coloca a mão em meu coração e diz: esse coração é o coração da terra. Ele nunca foi esquecido por mim, criança. Somente estava aguardando seus futuros filhos, todas as almas humanas, nem boas nem más. Eu ergo as minhas sobrancelhas e um sorriso começa a se formar. Anne Linsley Taylor, a princesa das terras de ninguém. É na verdade o reino das almas puras, aquelas que são as aquelas que suas ações em vida não têm como ser medidas e que seus amores são tão grandes que conseguem ganhar uma nova forma, novas cores, novas chances. O Criador me dá um sorriso e me levanta, ofertando sua mão. Eu asseguro, me apoiando levemente nela. Volte para casa, princesa. O seu povo a espera. Eu então faço uma reverência perante Deus e dou meia volta. Enfim, prestes a pular dentro do portal, ele me chama novamente. Obrigado por trazer meus nobres guerreiros perante suas terras, perante as minhas terras. Me desculpa por ter matado eles, eu digo olhando para baixo, mas apenas com o estalar de dedos dele, os ossos de todas as essências dos anjos retornam às suas formas verdadeiras. Os anjos antes que eu tinha matado, agora estavam ali, intactos. Faço uma expressão confusa, e até mesmo Deus sorri para mim, da mesma forma que Black sempre fazia. Anjos não podem morrer, criança. Ele leva um dedo sinalizando algo importante. Não importa o modo que sejam ceifados. Tenha uma boa vida, deusa das terras de ninguém, deusa de Anne Linsley. Então ele estrala os dedos e some, tanto ele quanto os anjos. Anjos não podem morrer. Eu então entendi. Eu comecei a correr novamente para o portal que levava até Anne Linsley e começo a mergulhar, indo em direção àquele campo de batalha que agora finalmente tinha chegado ao fim. Eu então tomo uma nova posição ali naquela guerra, esperando qualquer próximo ataque do ser. Vejo que Nadia estava muito machucada. Jane estava exausta e completamente sem brilho, dessa vez realmente apagada, inclusive em uma forma muito semelhante a um humano.
Vejo que meu pai parecia ter enfrentado mais seres do que era capaz de aguentar, e principalmente das histórias que um dia ele poderia me contar. Todos estavam ali, descansando, sentados no chão, mas prontos para enfrentar qualquer ser a qualquer momento. Então eu caio na frente de meu pai, segurando seus ombros com a maior força que eu tinha, que pelo jeito agora era muita. Anjos não podem ser mortos, eu digo para ele, e o rosto do meu pai fica completamente pálido. E o de Nádia fica em choque completo, como se eles entendessem o que aquilo queria dizer. Minha mãe não estava morta, somente dormindo em algum lugar de todo o universo. O enorme portal no céu se fecha e todos os seres agora tinham sumido. Os demônios haviam sido sugados pela terra e sabe lá Deus onde seus ossos tinham ido parar. Só sei que suas gemas tinham parado dentro de mim. Jane, eu começo a ir em direção a ela em desespero, quase sem conter as lágrimas que caíam de meus olhos. Eu tropeçava nos corpos, nas armas jogadas, nos pedaços de braços e ossos, pernas e qualquer outro membro que tinha ali. Quando chego perto dela, eu abraço fortemente e eu começo a pedir perdão repetidas e repetidas vezes, dizendo que eu tinha o matado, mas foi sem querer. Eu não sabia como eu tinha feito aquilo. Então Jane diz afagando meus cabelos com aquela pele agora cinza e humana. Matado quem, minha querida? Ela afagava meus cabelos. Eu matei Black, eu matei ele, eu matei o Black, eu matei-o. As sobrancelhas de Jane se levantam com uma expressão preocupada, como se alguma coisa estava errada. Ela então chama o nome de cada um dos curandeiros de sua vila, e todos se aproximam rapidamente. Temos que ir ao forte. Então ela olha para mim. Se é que ele ainda existe. Taylor Black está com problemas. Eu então levei até onde estava o corpo de Black, ordenando que a floresta do desespero e que cada árvore se abrisse perante mim. Seus amigos, irmãos, seguiram a líder de Priembe quando ouvi novamente o corpo de Black ali, com a lança que ultrapassava seu coração. Eu começo a sentir as lágrimas novamente, enchendo meus olhos e a visão ficar embaçada. A líder da vila começa a levantar o corpo do filho calmamente, ali abaixado, que até agora eu nem sequer tive coragem de chegar perto bastante, desde aquele momento. Jane então se ajoelha e começa a olhar aquele estado pálido, sem vida, de seu filho, mais pálido do que o normal. Ela olha para ele e vê todas as lágrimas que eu tinha no meu rosto. Ela então faz um sinal com sua mão, usando a pouca magia que ainda lhe restara, me puxando para perto dela. Ela pega minha mão e o coloca perto do seu peito. Eu me ajoelho perante aquele corpo frio e ela pega a cabeça de Black com muito carinho, colocando-a sobre o seu colo. Sua magia antiga começa a circular todo o corpo dele. Eu não iria conseguir olhar o que ela estava fazendo. Para mim, aquilo era um funeral e estavam prestes a enterrá-lo. Aquilo não era um bom momento para mim, eu não estava preparada. Eu fecho meus olhos e eu começo a soluçar, quando eu sinto a mão do Black então tocando levemente em minha perna. Eu abro os olhos com rapidez encarando Jane. Quando vejo, ela já havia retirado a lança de seu peito. E por fim, ela me diz, sorrindo: eu não sei se meu filho já te contou quem ele realmente é. Eu faço que não com a cabeça. Para mim, Black só era um garoto imortal, que era chamado de jovem da idade, mas um deus imortal? Existiam muitos assim, por força e... Black é o filho da própria morte, Taylor. Ele não pode ser morto. Seu pai sempre se nega a buscar a sua alma. Ela passa a mão pelos cabelos, os ajeitando. Ele foi deixado em minha casa quando eu tinha mais ou menos 5 anos de idade. Ela olha para mim, encarando-me no fundo dos meus olhos. Black não pode morrer, porém,
Ela olha novamente para ele. Isso nunca o impediu de ficar tentando diversas e diversas vezes. Black tentou se matar por anos. Uma vez, disse Persephone, segurando a minha mão juntamente com a dele. Black me pediu para estripá-lo, fazendo com que suas entranhas saíssem do corpo para fora, de cabeça para baixo. Vários outros seres então começaram a falar. Nunca tinham sequer mencionado uma palavra comigo. Mas naquele momento que Black havia se perdido, mas naquele momento eles haviam me falado como Black havia pedido para ser envenenado, morto por milhares de formas diferentes, me deixou o estômago completamente embrulhado, enforcado, afogado, queimado, mas ele sempre acabava voltando. Porém, então Jane voltou a olhar para mim. Ela tentou não imaginar o que o seu filho estava fazendo, mas ao mesmo tempo pareceu não ter sucesso, pois seus olhos se encheram de lágrimas. Chegou um dia que ele desistiu. Eu achei que ele tinha simplesmente superado a dor de viver, que agora ele tinha aceitado a sua eternidade. Porém, o tempo foi passando, os anos foram vagando e cada um desses momentos, Black começou a se destruir de dentro para fora. Ele deixou de se alimentar, começou a deixar o seu corpo cada vez mais fraco. Quando eu reparei que ele fazia isso, eu comecei a me desesperar. Comecei a alimentá-lo à força e isso não teve um bom resultado. Então ele decidiu ir morar sozinho. Com isso, eu enfeitecei a casa para que, enquanto ele durma, pelo menos a casa consiga o dar nutrientes o bastante para viver mais um dia. Mas aparentemente, longe dela, ele acabou tendo algumas recaídas. Quando ele descobriu tudo o que eu fazia, ele só começou a piorar. Ela olha para mim ali, chorando em prantos. Black não está morto, mas ela engole em seco e seca então as lágrimas que caíam de seus olhos em pequenas estrelas muito apagadas. Ele também agora não está vivo. Ele pode-se dizer que está num estágio vegetativo. Aparentemente, ele começou a parar de comer de verdade. Ela olha para mim agora, completamente apagada, num corpo humano, sem genitálias e sem mamilos, sem nada. Jane estava ali. Agora Black é uma múmia. Ele conseguiu fazer todo o processo de mumificação sozinho, escondido da gente, ou pelo menos achou que estava fazendo isso escondido. O choque percorreu todo o meu corpo e tudo que eu faço é começar a chorar. Eu queria acordá-lo e começar a gritar com ele. Persephone então me abraça e eu reparo que meu pai estava ali à frente do corpo de Black com os olhos fechados. Ele poderia não conhecer Black muito bem, ou até mesmo saber como eu até poderia aprender a amá-lo, mas Nádia estava ali, com os olhos sérios, segurando a espada de uma das valquírias em frente ao seu corpo. Ela colocava a espada novamente na bainha e se ajoelhava, em uma pose de reza à frente do corpo de Black. Mesmo com os olhos cheios de lágrimas, eu reparo que Nádia começava a cuspir sangue. O sangue saiu de seus olhos, igualmente de sua boca. Vamos levá-lo novamente para Priembe. Na enfermaria vamos conseguir entubá-lo e ter um controle melhor das movimentações de seu cérebro. E se vamos conseguir trazê-lo de volta à vida. Iremos rezar para que isso de fato ocorra, mas não temos muito o que esperar agora. É que ele tem que lutar esta luta sozinho. Não podemos mais interferir. Tami, então, uma pequena princesa Banshee surge ali, rapidamente, com um olhar triste e as bochechas coradas. Me ajude aqui, querida. Holly aparece do seu lado, segurando sua mão. A pequena anunciadora da morte levantara Black com muito cuidado. Jane invoca seu cajado e simplesmente o usou como bengala. Todos os seres que ali antes estavam ajoelhados começam a abrir caminho perante a floresta. Jane não falou muito enquanto eu ficava para trás.
Somente Nádia e meu pai estavam ali. Eu sei o caminho de volta. Eu olho para o chão e não digo mais nada. Os dois, agora já de pé, concordam com a cabeça. Eu sei o caminho. Eu só não quero ir agora. Eu então falo. Eles não protestam e também não falam nada. Me deixam ali sozinha. Tomam suas formas de demônio novamente e alcançam os céus. Meu pai voa para Priembe e Nádia pega formas e Nádia, em sua forma de fumaça, o segue. Fico ali, parada na floresta, sentindo o cheiro da terra, o tremor das árvores, como as raízes se mexiam. Eu não penso duas vezes antes de invocar a minha magia novamente, a minha magia selvagem e caótica. Eu enfio as mãos dentro da terra e eu comecei a sentir cada uma das gemas de alma que tinham presas ali dentro daqueles solos. Eu mentalizo a morte daquela floresta. Ela rapidamente começa a morrer em cataclismo por completo. Sinto que aquele lugar estava começando a perceber quando eu chego perto da civilização das fadas. Eu então apenas contorno aquela área, deixando tudo intacto. Elas estão acostumadas com a floresta mesmo, não tem razão para eu desfazer aquele pedaço. Somente faço com que as árvores não tenham mais aquela aparência grotesca, que elas não sejam mais aquela morte em forma de floresta, que aquela mata agora tenha uma outra face. Eu me lembro da primeira vez em que eu estive ali. Eu então mudo a floresta para que ela fique de fato como as fadas gostavam, como elas um dia me encantaram para que eu visse, como elas realmente sentiam a paixão pela mata. Então eu tornei aquele pequeno pedaço em uma eterna floresta outonal. Enquanto o resto de toda a mata morria, eu olho ao redor e somente vejo ali agora um campo de grama verde e brilhante. Eu volto a criar um enorme jardim de lírios vermelhos, a cor do amor. Ele adorava lírios. Eu retiro a minha mão de dentro das terras e olho em volta, e vejo a casa de Black ao longe. Eu levanto do chão, suja agora de terra, sangue, e começo a caminhar até ela. Lembrando que, lembrando dele, quando chego no primeiro degrau de madeira, eu olho para trás e vejo como agora a enorme campina de lírios perfumados me lembrava dele. Black gostava da solidão e pela primeira vez eu entendi o porquê. Gostava daquele isolamento. Eu fecho os olhos e mentalizo o crescimento de trepadeiras de rosas vermelhas e peço que elas cresçam como se fossem um muro ao redor de toda a floresta que um dia Black cuidou e que elas me avisassem se qualquer ser tentasse passar por elas. Quando eu terminei de fazer isso, eu me viro e vou adentrando a pequena varanda. Eu encosto a mão na madeira da porta e sinto aquela forte magia me impedindo de entrar. E eu somente imploro a ela: por favor, me permita passar. Sem relutância, a casa abre a porta para mim, me deixando entrar ali dentro, naquele refúgio que um dia fora dele. Quando eu entro na casa, eu sinto aquele doce perfume de ervas, livros, incenso. A porta se fecha atrás de mim e agora eu estou, enfim, dentro de um lar. E eu cuidaria desta casa para ele até o dia em que ele voltasse a tocar os solos desta terra.